Eu sou Célia Carvalho, professora e empreendedora e fundadora da ACR Educação. Aqui nesse espaço do ACRcast, teremos grandes profissionais que virão aqui falar das suas experiências e das suas vivências com a educação. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, que é a Vilma Xavier. Ela é psicóloga, pedagoga, pós e mestre em psicopedagogia e neurociências. Dona e mantenedora e diretora das escolas O Pequeno Galileu e Jean-Jacques Rousseau. Vilma, seja muito bem-vinda. Célia, muito obrigada por a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessas vivências e experiência na educação. E para começar, Vilma, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como foi as suas formações, como que surgiu a ideia de criar a escola. A princípio, que eu acho que começou com uma e depois foi para outra, né? Sim. Bom, a minha trajetória, ela começou de fora para dentro, né? Geralmente a gente começa de dentro para fora, né? E eu comecei de fora para dentro, buscando entender como funcionava essa organização da psicologia e da empresa. E na formação do indivíduo, eu passei pela pedagogia e vivo nessa busca constante de estudar a mente humana, né? E aí eu descubro a neurociência, que para você ensinar ou formar ou liderar, você precisa entender como é que o cérebro entende. E por aí eu fui entendendo que estudar faz parte desse processo de entender o ser humano num todo. E essa é a minha trajetória. E como que surgiu a ideia de criar a escola? A ideia de criar a escola foi uma coisa bem inusitada, né? Eu vinha de uma área totalmente empresarial, onde eu trabalhava a psicologia e a minha filha, ela entrou numa escola aos 3 anos de vida. E teve muito processo de adaptação, única neta, única filha, e aí a minha filha sofreu dentro de uma escola. Ela foi agredida pela dona da escola, pela diretora da escola, e aí minha filha não quis mais voltar para a escola. E a minha mãe, ela ficou com a minha filha dos 3 aos 4 anos, e aos 5 anos ela precisava estar dentro da escola, né? Eu acho uma fase muito importante da primeira infância. A criança, desde os 3 anos, está dentro da escola, e infelizmente isso foi tirado da minha filha. E quando chegou aos 5 anos, eu fui conversando com ela: filha, olha, agora você vai fazer 5 anos, você precisa ir para a escola. Como que nós vamos fazer? Nós vamos buscar uma escola para você. E ela, muito falante, inteligente, na hora do almoço, ela falou assim: mamãe, eu tive uma ideia. Qual é a ideia? Ela falou: a ideia que eu tive é que você precisa abrir uma escola para cuidar de mim. E eu falei: meu Deus, né? E fiquei ali, falei: meu Deus, não é possível uma coisa dessa, né? Sair de um serzinho desse, né? Olha como que a criança, ela sempre acha um caminho. E aí eu conversei com meu esposo, eu falei: olha, eu tive uma pressão genuína essa manhã de abrir uma escola. Ele falou: nossa, que tudo, né? E aí eu fiquei pensando nessas possibilidades. Na minha juventude, eu optei pelo magistério, e aí eu tinha a vivência das escolas por onde eu passei, por onde eu trabalhei, como auxiliar de sala de aula, depois como professora. Isso foi nos anos 80. Nos anos 90 eu já não fazia mais parte
dessa profissão de sala de aula. Eu me desiludi com uma escola onde eu trabalhei e eu falei, eu não quero mais saber de escola. E fui trabalhar na área comercial e é claro que sempre voltado para minha área, porque eu trabalhava no departamento de seleção, numa grande empresa, no Banco Itaú S.A. Então, assim, aquilo para mim parecia que estava reacendendo algo que eu tentei fugir o tempo inteiro. E aí eu comecei a procurar o espaço, como que eu poderia fazer, e aí eu fui visitar algumas escolas, só que eu não chegava nas escolas falando, eu quero abrir uma escola. Eu chegava em busca de procurar, então eu perguntava sobre a proposta pedagógica, como que funcionava, e fui pegando algumas ideias, mas uma coisa que me chamou a atenção é que todas as escolas que eu passei, elas só estavam preocupadas com o conteúdo. Em ensinar a criança aos 4 anos de vida, ler e escrever e sair alfabetizados, né? E eu queria uma coisa diferente. Eu queria mostrar para minha filha que escola era um lugar muito bom, aonde você faz amigos, aonde você convive, aonde você experimenta, aonde você vivencia. Eu queria trazer um ensino diferente, eu queria ter um olhar mais pela questão humana. Humanizar mais a educação infantil, como diversos pensadores sempre falou, há tantos anos atrás, há 50, há 100 anos atrás, se você for olhar Vygotsky, se for olhar Maria Montessori, Dane, qualquer filósofo pedagogo, Rousseau, eles sempre vão estar dentro da mesma fala, que a pedagogia da escuta, o ouvir, o experimentar, o vivenciar, faz parte da primeira infância. Legal. E quais foram os maiores desafios? Nossa, foram muitos desafios. O nosso primeiro desafio foi achar o local. E aí eu achei um local próximo de uma escola que já tinha um nome, uma escola que já deveria ter aí seus 15, 20 anos de escola. E aí a pessoa ali, o mantenedor, daquele lugar, ele ficou sabendo que ali ia ter uma escola. Então a primeira coisa que ela fez foi me intimidar. Que perto dela não podia ter outra escola, que ela ia procurar diretoria de ensino, Só que eu procurei um contador especializado em escola e ele já estava fazendo toda essa documentação e ele disse, isso não existe. É como uma padaria, você está abrindo um comércio, uma padaria, um mercado, uma farmácia, numa rua tem 10, 15, então isso não pode intimidar você. E aí eu já comecei com aquela insegurança, não vou dizer medo, mas insegurança. E quando eu olho para aquele lugar pronto, eu falo, e agora? Como vai ser? Mas eu usei ali a estratégia. Eu tinha a Gabi com 4, a Grazi com 8 meses, eu tinha um sobrinho de 3 meses e uma sobrinha de 3 anos. O que eu fiz? Eu coloquei eles dentro da escola. Então, quando uma família chegava, eu falava da minha proposta de escola e apresentava aquelas crianças como os primeiros alunos. A pessoa comprava a ideia e colocava o filho. Então, eu sempre usava eles como alunos. Eu não falava que era da família, E a escola começou no dia 5 de agosto do ano de 2000. E foi um desafio começar uma escola no segundo semestre. E quando chegou em outubro do mesmo ano, nós começamos com os 4, meus 4 aluninhos ali, e em outubro nós estávamos com 28 crianças. Bacana. E
a escola, ela era um quintal, eu investi muito pouco, porque eu tinha essa insegurança se ia dar certo ou não, então a gente foi investindo aos poucos. Eu escolhi um espaço pequeno, não muito grande, porém em dois anos, a completar 2 anos, eu não tinha mais condição de ficar naquele espaço. E aí, na visita da minha supervisora de ensino, ela falou: se você colocar mais uma criança dentro dessa escola, eu lacro a sua escola. Eu tive que ir buscar um espaço maior, que é onde esse é o melhor desafio, hoje. não é? Esse foi o melhor desafio. E aproveitando, então, você começou com o Pequeno Galileu, que é o infantil. Sim. E como que surgiu a ideia de montar o Jean-Jacques Rousseau? Olha, começou, eu sempre quis expandir muito na educação infantil. Só que os pais, eles traziam os filhos a partir dos 3 meses, começavam ali no berçário, e quando chegava aos 5 anos, aos 4 anos, eles começavam: e agora, a gente vai mandar para onde? E eu tinha uma parceria com o Colégio Adventista. Eu falava: vamos mandar eles para o Colégio Adventista. Meu marido leva até esse serviço de delivery, meu esposo fez. Então ele pegava os nossos alunos, iam para o Colégio Adventista e depois essas crianças voltavam para o integral da escola no contraturno, no período da tarde. Então ele deixava uma turma de manhã, aquela criança ficava no Colégio Adventista, meio-dia ele pegava, levava a turma da 1 hora e a gente ficou fazendo esse serviço ali. E aí, em março de 2010, a gente recebe uma proposta da proprietária onde eu tenho as escolas. Ela disse que a escola onde funcionava, onde é o nosso colégio hoje, existia uma outra escola e que essa escola saiu de lá e aquele espaço estava vago e se eu tinha interesse. Só que quando eu abri ali a porta, estava horrível, muito destruído, muito deteriorado, né? E aí a gente ia ter que fazer uma reforma gigante. E aí eu olhei para o meu esposo e falei: nós só temos uma casa. Vendemos a casa e montamos o colégio. Ele olhou para mim assustado, né? Claro. E aí eu falei: eu quero assumir esse desafio. Se a gente conseguiu chegar até aqui e os pais estão insistindo, vamos dar esse passo. E aí eu peguei as chaves dessa escola no dia 20 de abril. E foi muito gostoso, a minha mãe junto ali, minha mãe falava: a cantina é minha, hein? Eu que vou cuidar da cantina. Infelizmente, no dia 10 de maio, a minha mãe veio falecer, então ela não conseguiu ver aqui na Terra esse sonho que nós construímos juntas. E aí nasceu o colégio, né? Nós fizemos toda a reforma, a diretoria de ensino veio no mês de setembro, eu tinha até 30 de setembro para poder deixar o prédio pronto para funcionar em 2011. E aí, em setembro de 2010, dia 30 de setembro de 2010, eu tive a primeira vistoria para aprovação do prédio. E no dia 11 de outubro, eu fui contemplada com a escola homologada, registrada no Diário Oficial. E iniciamos nosso primeiro ano de funcionamento com o aluno foi em fevereiro de 2011, que começou toda a nossa trajetória. Então, eu abri as primeiras séries, 1º, 2º e 3º ano, porque é um desafio para quem está colocando um filho numa escola de ensino fundamental, ter uma credibilidade, né? Ele precisa conhecer. Então eu falei: olha, os pais que estão com a gente na educação infantil já nos conhecem. Então eu vou tentar ver se eu consigo 2º e 3º, e aí conseguimos ter 2 turmas de 1º, uma de 2º, 2 de 3º, e aí a turma ia se formando e eu ia abrindo as outras séries. E aí nós conseguimos formar ali em 2012 os 2 períodos, do 1º ao 5º ano, manhã e tarde. A escola
passa por uma mudança de supervisora de ensino, aí vem uma supervisora louca, assim, aquela que pega no pé mais para uma coisa boa. Ela falou, por que você não aumenta aí esse ciclo? Vamos colocar do 6º ao 9º. Eu falei, não vou. Eu prometi que era do 1º ao 5º. Ela, você tem tudo, vamos tentar. Abre o 6º ano que vem, e ela foi me dando ideia, e aí a gente formou essa turma, formava a turma do 5º, ia para o 6º, né, já ia. Quando foi em 2017, ela falou, tá na hora da gente pôr o ensino médio. Eu falei, não quero. E ela falou, vamos pôr o ensino médio. E ela me ajudou muito, Eliara. Ela infelizmente aposentou e também faleceu, mas assim, eu devo muito a ela, todo esse desafio que ela trouxe, e ela sempre deixou muito claro para mim que o que diferenciava a nossa escola para as outras era o ouvir e ser humana com as crianças, e ela foi embora e deixou uma missão para uma outra supervisora, Flávia, que ficou comigo até o ano passado, que aposentou, dizendo que era para Flávia cuidar muito bem daquele colégio. Então, eu me sinto privilegiada, né? Maravilha. E qual que é a missão e a visão que você desejava implementar na educação? Olha, quando eu comecei, né, todo o processo de abrir uma escola, eu queria, na verdade, assim, eu sempre busquei fazer diferente em tudo na minha vida, na minha área profissional. Mas quando eu abri a escola para um propósito. E o propósito que eu sempre tive, que eu sempre busquei, foi de ser uma escola diferente, amar a criança, porque a criança, o adolescente, o jovem, porque a partir do momento que essa criança, esse indivíduo, ele se sente amado, acolhido, né? Acolhido, as outras coisas é muito mais fácil da gente conquistar. Então a escola, a visão dela é um propósito humanizado, sabe? Olhar para aquele menino não como um número, mas olhar e ver ali, eu posso extrair o melhor dele. Que bacana. Uhum. E comparando o início das suas escolas, né, até os dias atuais, o que mudou no ensino e o que evoluiu ou que foi mais desafiador? Olha, hoje eu posso dizer para você que nós temos um modelo muito diferente do que a gente começou lá atrás, né? E eu digo isso para você tanto na educação infantil, nós abrimos a escola em 2002, hoje a escola tem 26 anos e o colégio vai fazer 16 anos. Então, eu vejo que depois de 2020 nós temos um outro modelo de educação. O que mudou? Hoje, a gente tem as crianças, os jovens, os adolescentes, ele tem acesso desde muito pequeno, ele tem acesso às redes sociais, à tela, né? Então, eles têm algo muito mais interessante para eles do que a escola. A escola hoje, ela se tornou um lugar chato, né? Porque é um lugar que você tem que ter regra, você tem que conviver, você tem que esperar a sua vez de falar. E em casa, não. Em casa, os pais, eles pagam por uma dopamina barata, né? Que é o Wi-Fi. Em casa tem Wi-Fi, na escola não tem. Então a escola se tornou desafiadora nesse momento justamente por conta disso, porque o desinteresse dos alunos é muito grande. Essa semana eu recebi uma criança na porta da escola, a mãe falou assim, você acredita que ele gostava tanto de vir para a escola, esse ano quando eu chamo ele para vir para a escola, ele chora falando que a escola é chata. Eu falei, por que será, né? Por que será? Porque em casa ele vai dormir a hora que ele quer, ele vai assistir o desenho que ele quer, ele vai jogar Roblox, uma criança de 4 anos jogando Roblox,
né? Então, assim, em casa ele vai ter a liberdade toda e na escola ele vai ter que aprender a conviver. Então, hoje, desde muito cedo, isso para a criança não é mais atrativo. E o maior desafio que nós temos hoje é fazer com que alguns profissionais entendam sobre isso. Que essa aula, ela precisa ser mais atraente para aquele menino. Hoje o professor na sala de aula, ele é um influenciador. Sim. Então ele precisa entender que, como nas redes sociais, ele precisa fazer, não no online, ele precisa fazer ao vivo. Sim. Ele precisa fazer com que esse menino tenha desejo de estar dentro da sala de aula. E isso é desde muito pequeno. Então, a gente se depara hoje com um ensino muito diferente de 20 anos atrás, de 16 anos atrás. Hoje, para esse menino estar dentro de uma sala de aula e achar que é interessante, o professor precisa ser humano, né? E a gente tem uma resistência muito grande, porque às vezes tem profissionais da educação que ele fala, não, eu me formei em pedagogia, eu me formei em letras, eu me formei em matemática, eu não me formei em circo, né? Então isso é um desafio também. E como você percebe o interesse dos alunos hoje? Eles estão menos interessados ou a forma de aprender mudou por causa da tecnologia e do imediatismo? Olha, eu vejo as duas coisas, né? A gente tem alunos, alguns alunos que isso mudou muito porque os modelos de famílias mudaram bastante. Então, entende-se que dentro de uma casa não tem a cultura de uma leitura, de um filme, de um teatro, né? E eu tô dizendo para todos os tipos de público, porque hoje, graças a Deus, a gente tem acesso tanto à pessoa de baixa renda como a pessoa de classe média alta. Nós temos um acesso hoje, né? Uma das coisas que a política tem feito é isso, de trazer para esse menino o direito da cultura. Então, essa cultura, ela precisa começar dentro de casa, né? De ter um momento em família, de uma leitura compartilhada, de ir a um teatro, de fazer algo junto com o filho voltado a essa educação. E não acontece mesmo dentro de muitas casas. E esse menino, quando ele vem para a escola, ele vem desmotivado, ele não tem interesse, o professor está explicando algo, se ele não entendeu, ele vai chegar em casa, o que ele vai fazer? Ele vai para o YouTube. Ele pega a aula lá. Então, o professor está falando sobre análise linguística. Ele vai lá no Google ou nas IAs da vida agora, né? E coloca o tema da aula. E ali ele vai preencher o exercício, ele vai fazer e ele vai dar conta de entregar uma prova para você mediano. Ele não vai passar da média 6, né? E aí você tem alunos, não, que ele tem já essa visão de futuro, que ele precisa estudar. Eu tenho alunos que na hora do intervalo eles estão lendo, né? Eles querem ir para a biblioteca, mas isso é a cultura familiar, que colabora muito para esse interesse. E com a chegada da IA, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu tenho que ver se esse menino está plagiando, né? Ele pode usar essa ferramenta como ajuda para pegar ideia, para esclarecer ali o seu repertório, mas a gente precisa que ele busque a se inteirar com papel. A nossa escola, até o ano passado, nós ficamos durante 8 anos trabalhando com material 100% digital. E eu vi que a gente tinha uma defasagem enorme.
E como que eu descobri isso? Eu descobri através das avaliações diagnósticas. Quando você pegava uma avaliação diagnóstica, você olhava ali o ranking da medida de matemática, coisas simples, né? Sequência numérica, as 4 operações, era assim, de 100, né, por cento ali, o menino chegava a 10, 15, 20%. Eu falei, acabou. O ano que vem nós vamos voltar a ter papel. E esse ano eu estou sendo bombardeada pelos meus alunos, porque é um tédio. Eles precisavam, para usar esse material digital, eles precisavam ter um e-mail institucional. Ele burlava e colocava o e-mail dele. E aí, quando o professor chegava perto, ele mudava de tela. Ele tinha 2 abas abertas, né? A do WhatsApp, a do jogo, né? E aí a gente não tinha muito esse controle. O ano passado, a empresa que nós trabalhávamos, o sistema de ensino, eles colocaram um dispositivo que, se o aluno abrisse outra página, acusava o professor na hora. Mas o menino precisava estar com o e-mail institucional. Como ele usava o dele? Não acusava nada. Não acusava nada. E aí nós mudamos esse modelo esse ano. Eles estão no modo livro. Eles tentaram boicotar até a semana passada. O professor chegava na sala, por gentileza, peguem os livros. Eu não trouxe. Então, uma sala com 20 alunos, 2 alunos tinham trago o livro, o restante não tinha. Então, eles vão tentando burlar o tempo inteiro. E o professor, ele precisa ser o mediador. Sim. Então, nós buscamos essa busca constante de um profissional que ele seja influenciador, mediador dentro da sala de aula, para que se torne um aprendizado mais interessante para essa famosa geração Z que nós temos agora. E aí entra também, por exemplo, antigamente a gente tinha alunos que não sabia ler nem escrever, que burlava isso sendo copista. Sendo copista. Aí, agora você vai ter copistas das IAs, né? Pega todas as respostas, coloca lá e não aprendeu nada, né? E a gente vê muito isso, Célia, porque eu tenho algumas pessoas que trabalham ali com a gente, que você vê que malmente eles conseguem assinar o nome. Mas ela tem o WhatsApp, ela tem Instagram, ela tem Facebook, Orkut, sei lá o que tem aí, né? E ela consegue dominar tudo. Então, a gente vai ter uma geração de analfabetos funcionais. Sim. Hoje você pergunta, há 20 anos atrás, você perguntava para uma criança de 5, 6 anos o que ele queria ser quando crescesse, ele falava assim, eu quero ser médico, eu quero ser professor. Eu amava quando eu escutava isso, você é professor. Hoje você pergunta para uma criança o que ele quer ser, para um adolescente, ele fala, eu quero ser influencer, eu quero ser jogador, eu quero ser gamer, né? Então, essas são as profissões que vão aí, e fora as que vão surgir, que ainda nem existem. Então, assim, as nossas crianças, elas são muito imediatistas. Porque tudo é numa questão de um clique. Sim. Eu tô sentada aqui, eu clico, eu ligo a televisão, eu não preciso levantar, né? Nem esperar. Agora eu tenho a Alexa, que faz tudo. Alexa liga, Alexa desliga. Então, nós estamos numa geração imediatista. E na escola, eles querem que isso aconteça. Tudo tem que ser muito rápido, né? Tudo tem que ser no jeito deles, da forma que eles querem. Então, se tem um professor que vai para a sala de aula, abre o livro, lê a página tal, você olha nas câmeras, os alunos estão dormindo, né? Então, eu tenho alguns professores, mas essa professora eu quero citar, a professora Carol. Ela dá aula para o Fundamental 1 e ela é uma professora que ela não se cansa de insistir com o aluno desde o primeiro aninho que ele precisa ser um bom leitor. E aí ela vai contagiando os outros professores, né? Então, esses professores mais antigos que a gente tem, que já tem uma bagagem de que a educação, né, formação do indivíduo,
ele vai ser diferente, ele vai ser esse mediador, ele vai ser aquela pessoa apaixonante pela sala de aula. Né? Então, isso é muito gostoso. E quando você consegue identificar isso nesse profissional, aí a coisa acontece. E como que você lida com situações de intolerância e conflitos entre os alunos? Olha, eu posso dizer para você que eu sou privilegiada. Foram poucos casos durante esses 16 anos que aconteceram, assim, de conflitos, de brigas, de saírem na mão, né, igual dizem aí. Nós, como escola, a gente trabalha muito a questão dos princípios, né? A gente está ali pautada debaixo dos 7 princípios, que é o autogoverno, o autocontrole, né, é o princípio da aliança, do respeito, do amor, e isso muda muito. Então, a gente parte muito do diálogo, daquilo que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Então, os nossos alunos, eles têm muito essa consciência. O ano passado, eu tive uma questão de bullying, que a gente parou a escola para fazer uma vacina contra o bullying, porém eles fizeram um bullying com esse adolescente, porque esse adolescente acabou indo para um grupo e querendo paquerar uma menina e trouxe algumas falas inadequadas, e o bullying começou assim, esse cara, ele é um lixo, né, por fazer esse tipo de coisa, desrespeitar uma mulher. E aí a gente trouxe eles e colocamos o senso da justiça, né, olha, e aí? É assim que a gente resolve as coisas? E eu fiz uma dinâmica que eu desenhei ali um boneco, levei para essa sala, era uma sala de primeiro ano do ensino médio. E aí eu fui perguntando para eles, né, esse menino, todas as palavras que vocês falaram para eles, vai falando aí, vai pondo tudo para fora. Ele é um lixo. Eu amassava o boneco. Ele é um ignorante, um cara desse precisava apanhar. E fui amassando ali. Eu falei para eles, agora eu vou abrir aqui, ó. Abri o boneco, mostrei para eles, ele tá todo amassado. O que vocês fizeram com esse colega? Depois que vocês detonaram com o cara, o que vocês fizeram? Eu pedi desculpa. Me coloquei no lugar dele, porque... tá, mas o que vocês falaram para ele? Isso muda? Né? Porque as marcas ficaram. E aí, a gente traz muito as consequências do que eles falam, o peso, né? A conscientização da dor do outro que recebe, né? Então, eles... essa questão da gente ter os encontros de devocional, a gente sempre traz alguma coisa que foge ali, né? A gente tem o Setembro Amarelo, que a gente fala sobre ele o mês inteiro, e temos também um podcast deles entrarem, mas aí não é um podcast, é mais uma entrevista, que a gente coloca uma sala com microfone, aonde ele vai e conta as dores deles. É claro que a gente não expõe isso, mas nós, enquanto educadores, a gente ouve a dor que ele não consegue expressar. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar a raiva, né, porque eles se consomem muito em relação a isso, e essa é uma adolescência que, quando eles se frustram, quando eles se sentem incomodados, eles vão para onde? Para o quarto. E é lá no quarto que começam as mutilações, né? Então a gente precisa estar muito perto desses meninos. Sem contar nas questões de jogos ou coisas online, que às vezes os pais não têm acesso, não sabem o que eles estão vendo. Tem vários desafios, né, que acontecem, principalmente com os jovens. Eles acham que eles não são bem-vindos, não são queridos, né, no meio dos amigos, e aí eles se isolam, e nessa hora, né, de uma parte emocional, né, às vezes da própria família, que acha que não gosta dele, né, e aí acontece essas situações, né? Sim, e aí na escola eu sempre tenho um professor que é o conselheiro.
Então, dentro de uma sala de aula, a gente tem o tutor da sala, o professor tutor, que responde pelas questões pedagógicas, e a gente tem um conselheiro, onde esse aluno busca o aconselhamento desse professor. Então, quando esse menino é um menino que está dando muito trabalho, o professor busca o conselheiro e fala, olha, se você puder chamar o fulano para a gente bater um papo, porque tem acontecido isso, e aquele menino consegue no individual trazer a dor. Muitas vezes é um problema que ele traz de fora para dentro, né, e que a gente precisa ter esse cuidado de como instruir, né, mas a gente mais escuta. E aí a gente faz essa escuta e traz a família. E aí muitas vezes a família, eu não acredito, mas ele não falou nada comigo, tá tudo bem, né? E não tá tudo bem, né? É quando existem essa situação do bullying, essa situação do sono, o capuz, né? Porque agora você vê a maioria dos adolescentes pode estar um sol de rachar e o menino tá de capuz, de blusa de frio, se escondendo. É uma fuga que ele tem. O que está acontecendo? E isso me frustra demais, né? Porque eu quero entender. Então, eu vou lá, eu quero entender o porquê que os adolescentes estão de casacos numa temperatura de quase 30 graus. E aí a gente vai entendendo que esse menino, ele só precisa ser ouvido, ele só precisa ser escutado, ele só precisa muitas vezes ser olhado. Bacana. E quando nós falamos de pais e funcionários, você percebe também decisões impulsivas, falta de diálogo? Como é possível construir uma cultura mais equilibrada dentro da comunidade escolar? Uau! Desafiadora essa pergunta. Olha, hoje existe uma palavrinha que todo mundo colocou no dicionário, linda, mas que ela é pouco usada. A famosa empatia. Hoje, quando você vai falar com pais e funcionário, você precisa ter dedos. Então, você precisa florear para chegar em determinado assunto. Porque quando... vamos começar pelos funcionários. Existem funcionários que têm muitas resistências em usar uniforme, em seguir a proposta pedagógica da escola, né? E quando você vai chamar para conversar, você precisa ir rodeando. Então, professor, não sei se você leu, se você viu que hoje nós estamos, que a próxima semana nós vamos ter um evento, está lá no calendário. Poxa, mas tá tudo em cima da hora. Vocês me pegaram de surpresa. Mas estava ali. Ele não viu, né? E aí você tenta contornar e trazer essa pessoa. Muitas vezes você consegue. Outras vezes esse cara, ele não consegue entender. E aí ele contamina o restante. Que nem pensou no que estava acontecendo, mas ele é tão influenciador negativamente nisso, aquela pessoa cheia de rancor, que ele vai contaminar o outro. Ou, se você vai pedir para ele assim, tocou a campainha, você pode dar uma olhada para mim? Não, isso não. Isso não faz parte da minha função. Então, falta proatividade. A proatividade é muito grande. Em relação à paz, o que eu percebo? Hoje o pai, ele vê o que é melhor para ele. Não que é melhor para o grupo. Então, um exemplo. Foi uma coisa assim que eu achei bizarra. Todos os anos, na Semana das Crianças, a gente pede para as crianças virem com uma fantasia, e existe um desfile. E esse ano nós fizemos ali os jurados, para jurar o desfile e jurar a fantasia. E teve uma criança que o quesito dela foi uma nota 7. E a mãe foi lá na escola muito brava, porque que eu tinha deixado dar essa nota para o filho dela. Qual foi o critério que essa nota foi avaliada? Porque a fantasia do filho dela valia nota 10. E aí, como é que a gente faz? Não pode se frustrar. Você entendeu? Olha,
a gente conversou com os alunos antes, que era uma brincadeira. As pontuações fazem parte desse processo, não só de ganhar, mas dele perder também. Então, hoje, o maior desafio é que o filho não pode ser frustrado. E por que a maioria dos pais hoje, eles têm essa atitude de resolver tudo gritando? A gente tem escutado muito de professores, diretores, coordenadores sendo agredidos e a gente vê o descontrole emocional das pessoas. Só que essa pessoa, ela trabalha 12, 18 horas por dia. Quando chega em casa, malmente ela dá um beijo no filho, né? Ou quando ela chega, esse menino já está dormindo, ele fica na escola, muitos ficam na escola 12 horas, outros ficam com o cuidador, outros ficam com avós, quando tem essa rede de apoio. Então, quando o menino chega em casa e fala, eu tirei uma nota 6, 7 na minha fantasia, ou hoje a professora falou que era para eu sentar direito. Então, no outro dia, esse pai vai lá para dizer que ele é um pai legal, grita, coloca o dedo no seu rosto. Aí a gente pensa, quem que a gente está formando para o futuro? Você entende? Bem desafiador. Bem desafiador. E a inclusão, que é uma pauta muito importante hoje. Como que a escola trabalha com crianças laudadas e também aquelas que ainda não possuem laudo, mas apresentam algumas dificuldades? Olha, Célia, tem sido um desafio grande, né? Porque a última pesquisa que eu vi agora, tem umas 2 semanas, que cada 30 crianças que nascem, 7 delas têm alguma questão ou dentro do espectro ou outras situações. E quando a gente vem para uma escola para trabalhar a questão da inclusão, é muito lindo o que a mídia mostra, o que o sistema mostra, mas o dia a dia é desafiador. Porque existe muitos profissionais que eles só querem olhar para o menino se o menino estiver lá. E eu discordo totalmente. Se o aluno tem qualquer dificuldade de aprendizado, se o menino tem qualquer dificuldade de lidar com frustrações, ele precisa ser olhado desde o início que ele demonstrou a necessidade dele. Então, eu não preciso de um laudo para eu poder atender a necessidade daquele menino. E hoje, os laudos, eles, muitas vezes, eu tenho recebido os laudos que é assustador. Porque o pai chega na escola, o professor fala para ele assim, olha, eu tô te chamando aqui para uma reunião porque eu tenho percebido que o seu filho não tem contato visual, ele não olha pra gente, ele não fala, ele fica só no canto dele, e aí eu preciso que você busque uma ajuda médica. Chega lá no profissional da saúde, olha, a escola me mandou aqui que o menino não fala, que ele não tem contato visual. O cara nem faz um exame nem nada, coloca. Ele está sendo investigado como um aluno do espectro autista. Então, como que esse menino vai ter um contato visual se ele fica o dia todo numa tela só olhando para cá? Ele não vai ter contato visual mesmo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente as escolas, que tipos de laudos que você está recebendo, que tipo de informação que você está dando para essa família, para que essa criança de fato, saber se essa criança de fato tem alguma questão ou não, né? Porque hoje está muito difícil de você identificar, justamente por conta de toda essa mudança que nós temos tecnológica, né? Então, você precisa ter muito cuidado. Em relação às crianças laudadas, nós temos na nossa escola a professora Michele. Esse ano nós começamos, a gente já tinha esse olhar, mas era o professor sozinho na sala de aula que fazia isso, né? E aquele professor que não tem essa empatia de ter esse olhar para o menino que tem a necessidade, que precisa de ajuda, era muito difícil
para essa criança. Às vezes você olhava a criança sozinha, dormindo, então eu ficava indignada. Esse ano nós temos a professora Michele, que é a nossa professora AE, né, que ela dá esse suporte para a educação especial, e a gente trabalha junto com o professor fazendo os PEIs, que são os planos individuais. A função dessa professora, da professora Michele, é estar dentro da sala de aula assistindo de que forma esse menino pode ter acesso ao que os outros têm. Então é muito fácil falar, ele tem direito, ele tem lei, mas tem muitas vezes que não acontecem. A criança, ela só está ali como um número, ela não está ali sendo olhada, sendo assistida. E na nossa escola, eu prezo muito por isso, porque o Joãozinho, ele tem uma necessidade especial e a Maria não tem, mas os dois têm direitos iguais. E eles precisam ter o mesmo acesso que os outros têm. Então, essa questão de laudo, ter laudo ou não, eu acho que é um rótulo, né? A criança, ela precisa ser assistida, independente de laudo ou não. Entendi. E existe adaptação pedagógica e acompanhamento individualizado, como você acabou de falar, que tem a professora, né? Uhum. Sem ser essa professora, os professores são preparados para atender essa diversidade? Olha, eu, enquanto escola, eu trago muitas formações para os meus professores, mas eu percebo que existe muita resistência. Quando o professor, ele recebe algum aluno que traz um desafio muito grande, a primeira situação dele é o medo. Eu nunca tive acesso a essa situação. Como que nós vamos fazer? Eu estou inseguro, né? Então, alguns profissionais, eu digo isso, do 1º ao 5º ano, é muito acolhedor, né? Vem lá da educação infantil essa questão acolhedora. Quando vai para o ensino fundamental 2, do 6º ao ensino médio ali, o professor que está muitas vezes dentro dessa sala de aula, ele não é um pedagogo. Ele não entende a didática da pedagogia, desse acolhimento, né? Ele é um matemático, ele é um historiador, ele é um geógrafo, né? Então, ele não estudou especificamente para ser um pedagogo. Então, eu sempre falo com os meus professores que são dessas áreas, que eles precisam fazer uma especialização em didática, para ele entender. Então, se esse professor chega para mim e fala, olha, eu não consigo trabalhar com uma criança até porque eu não aprendi isso na faculdade. Meu amigo, agora é hora de você estudar. Não tem buscar, né? Vai buscar. Como que está hoje o perfil dos profissionais de educação? O que você busca em um professor para fazer parte da sua equipe? Olha, hoje essa busca está muito difícil, bem desafiadora. A gente busca profissionais que, de fato, ele tenha um olhar para esse menino, que ele seja não só um professor, mas que ele seja apaixonado pela essa escolha. E hoje os profissionais que buscam a trabalhar da escola, eles chegam assim, a pergunta que eu faço, por que você escolheu ser um pedagogo? Alguns respondem, eu escolhi porque agora eu sou mãe, né? Então eu queria entender um pouquinho mais, eu fui para pedagogia, e até porque eu vindo para uma escola, eu sei que o meu filho vai ter bolsa, eu tenho 2 férias no ano. Então já não é um profissional que vai fazer parte ali do processo seletivo, né? Você já descarta. E a grande maioria hoje, infelizmente, elas vão para esse lado, né, de ter vantagens ali dentro da educação. E eu busco sempre perguntar para o professor, eu gosto de criança, eu gosto de estar, mas até onde vai esse gostar?
né? Até onde esse profissional de fato sabe o que ele vai ensinar. E a gente acaba tendo uma surpresa, muitas vezes, que você tem ali aquela pessoa que fala bem, que tem uma boa oratória, que tem um bom discurso, e quando chega na prática o coração dói. E é assim, uma coisa que funciona não só dentro da escola, mas fora, é a questão de você estar aberto a aprender sempre. Sim. E não é só fazer a faculdade que eu tô pronta a dar aula. Uhum. Eu tenho que me aperfeiçoar sempre. Sim. E eu falo assim, eu costumo, quando eu faço alguma palestra, alguma coisa relacionada para qualquer público, eu falo assim, você precisa se atualizar. Uhum. Principalmente com a questão tecnológica, o seu aluno chega, né, se for na escola, o seu aluno chega, ele sabe, né, mexer no celular, sabe fazer diversas coisas que você não sabe. E eu falo assim, daqui a pouco você vai ser igual o Homem das Cavernas, filha. Porque assim, se hoje eu tô com celular, né, daqui 10 anos, aquele celular ali já é um tijolo, né? Já ultrapassou. Então, em qualquer meio, a gente tem que estar se aperfeiçoando sempre, se você quiser ser o diferencial, se você quiser fazer a sua ação ali o melhor possível. E na educação eu costumo falar assim, qual que é seu propósito? Porque assim, você vai passar aqui e quando você se for, o que você deixou? Alguém vai lembrar que você existiu? Algum aluno vai falar que aquela professora falou isso, ela me ajudou, né? Então, eu acho assim, às vezes a gente não tem aquele reconhecimento que a gente espera. Mas, quando você vê uma criança evoluindo, que você conseguiu fazer algo para ela evoluir, que você conseguiu fazer com que aquela criança entendesse, aquele jovem, né, direcionasse, ele te ouvisse muito mais do que ele ouve o pai, ou ele desabafe com você muito mais do que ele faz com o próprio familiar, eu acredito que isso aí já é um grande avanço, com né? certeza, e quando você chama um adolescente, né, que ele está ali saindo da adolescência para a juventude, que ele já sabe que sabe tudo, que não quer saber de nada, e eu chamo eles para conversar e perguntar, muitas vezes o feedback vem dos meus alunos. Como que está o professor dentro da sala de aula? O que você tem aprendido? Né? E quando ele traz esse feedback, ou positivo e negativo, igual ontem eu recebi 2 alunas na minha sala e falou assim, pede para o professor ali segurar um pouco, que o ano está começando agora e ele está super estressado. Nem começou o ano e já tá... Então, quer dizer, eu não sabia onde enfiar já a minha cara, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? E aí você vai lá, você tem antes de começar as aulas, você tem uma semana e meia de formação pedagógica, você fala o tempo todo e isso vai ficando cansativo. E aí a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Você olha para uma pessoa, quando ela vem fazer uma entrevista, fala, nossa, esse profissional vai ser muito bom, porque ele já tem uma idade boa, porque agora eu busco 30 a mais. Né? E aí você busca esse 30 a mais e muitas vezes é aquilo que você acabou de dizer, ele não está reciclado. Ele vê a nossa escola, ela é tecnológica, então eu tenho uma lousa digital, eu tenho como se diz, os planos de aula totalmente digital, adaptáveis ali, mas a pessoa não sabe mexer, e aí? Dificulta. E aí dificulta, então a gente tem encontrado um grande desafio para a educação. E na sua visão, o que ainda precisa melhorar na educação brasileira em relação à saúde mental e ao preparo emocional das crianças? Olha, nós precisamos mudar muita coisa na educação brasileira, né? E uma das coisas que nós precisamos é trabalhar as questões emocionais, sociais, né, dessas crianças, desses adolescentes aí. E aí eu vejo que o sistema, ele vai muito pelo lado do conteúdo. Então, enquanto as escolas não entenderem que conteúdo não se forma pessoas, nós só vamos trabalhar ao inverso. Né? Então, hoje as escolas precisam se reciclar na questão da saúde emocional.
Há 3 anos atrás, a gente teve aí um índice enorme de suicídios, de agressões, de mortes dentro da escola, aluno entre alunos, alunos matando profissionais. Então, essa questão emocional, ela precisa ser implementada em todas as escolas o mais rápido possível. E na sua escola você tem um plano. Fala um pouquinho sobre essa questão que vocês trabalham da parte emocional. Ah, tá. Nós trabalhamos com a Escola da Inteligência. A Escola da Inteligência, ela nasceu do psiquiatra muito conhecido, Dr. Augusto Cury. E quando a gente começou a ouvir dizer sobre inteligência emocional, né, que falava, meu Deus, o que é isso, inteligência emocional? E aí a gente começou a buscar entender sobre esse processo, até que eu ouvir uma chamada do Dr. Augusto Cury falando sobre a Escola da Inteligência. E como ele é um cara muito inteligente, né, eu fiquei imaginando, que escola é essa? É mais uma escola, né, que ele abriu? E na verdade não, era um programa que ele implementou. Que ele implementou para trabalhar dentro das escolas com essa saúde mental. E o que isso agrega para nós? Eu vou olhar para esse menino hoje e ensinar ele a trabalhar e gerir as suas emoções, nomear as suas emoções, né? Então, como que ele está se sentindo hoje? De que forma que você está se sentindo? Eu vou criar naquele menino o autoconhecimento. Eu vou trabalhar o protagonismo, eu vou trabalhar a timidez, eu vou tratar o bullying, né? Se é uma criança que gosta de fazer ali o bullying, tudo isso engloba dentro desse programa. Então, a Escola da Inteligência lá na educação infantil, ela começa pela uma floresta encantada, onde cada personagem, cada bichinho que vive dentro daquela floresta, ele tem um sentimento, né? Isso estende até o ensino fundamental. Quando eu venho para o ensino fundamental 2 e o ensino médio, eu vou trabalhar sim as minhas dores da minha emoção, eu vou trabalhar o protagonismo, eu vou trabalhar o projeto de vida, o que eu penso para o futuro, o que me espera lá fora. Então, para nós trazer essa proposta da Escola da Inteligência foi, assim, um gatilho muito bom. E é um diferencial na região, né? Na sua escola tem esse diferencial que outras escolas não têm. Sim. E esse programa, ele atende também aos professores e aos pais? Sim. Ai, os professores têm várias palestras e esse ano, o ano passado foi nosso primeiro ano com a Escola da Inteligência. E todos os finais de semestre nós temos um encontro de pais e temos lá também as palestras do Dr. Augusto Cury para os pais de como lidar em algumas situações em casa com os filhos. Ai, que bacana. Então, viu, gente? Precisando de uma escola infantil, Fundo 2 e médio, já sabe, Zona Oeste de São Paulo. E qual que é a sua visão de futuro para as escolas de crescimento, expansão? Olha, para o pequeno Galileu, eu sonho muito e na minha vida tudo começa a partir de um sonho. E eu sonho com uma escola desemparedada. Uma escola onde esse menino possa ter pomares, onde ele possa ter a natureza ao seu favor. Ter um ateliê gigante, nós já temos um ateliê, mas eu quero um ateliê gigante para os meus alunos. Eu penso que a escola, quando você pensa numa reforma, numa expansão, você tem que olhar para a criança. Então eu escuto muito as minhas crianças, o que vocês querem, né? E para o nosso colégio a gente
quer uma escola maior. A nossa escola ela é porte médio, então uma escola onde eu possa ter um estúdio de música, aonde nós estamos com um projeto maravilhoso que chama Nave à Vela. Quero te convidar para você ir conhecer o nosso laboratório Maker, que também é um diferencial na nossa região. Então, os alunos, eles vão na sala de aula, eles têm o desafio de montar algo, né? É justamente um desafio mesmo, e depois eles vão para esse laboratório onde eles têm máquina de corte, impressora 3D, então eles vão não só ter a parte teórica, mas a parte prática, né, mas a parte prática. Então isso é muito bom. O Pequeno Galileu, ele tem diferentes projetos. Gente, vocês precisam de ver os mercadinhos, né? Tem as frutas, né? Tem o sacolão, tem o estúdio lá de cabeleireiro. Esses dias eles tinham até uma praia montada. Você precisa de ver, gente. Então, assim, é algo que eles vivenciam. E no Jean Jacques eu já participei até de feira de empreendedorismo. Gente, isso é fantástico, sabe? Ensinar as crianças a diversas formas, não só na teoria, mas na prática. Então, assim, se você está procurando uma escola, tanto para o infantil, como Funde 1 e Funde 2 e médio, procurem o Pequeno Galileu e o Jean-Jacques Rousseau. E uma outra coisa, Célia, que eu quero deixar aqui, infelizmente hoje, modelos de família que nós temos, eu preciso mostrar para a sociedade que meu filho é inteligente. Então, às vezes a gente recebe pais que eles querem saber se as crianças, a partir dos 3 anos, já começam a ser alfabetizadas. E a primeira infância, ela parte da descoberta, né, do experimentar, né, da vivência, do investigar, né, do mão na massa, né? E aí você vai muitas vezes em muitas escolas que a criança com 3 anos ela tem 4 tipos de caderno, não sei quantos livros, né? O aprender não precisa disso. Precisa disso. E para finalizar, que mensagem você deixaria para os pais que estão escolhendo uma escola e se preocupam não apenas com o conteúdo, mas com a formação emocional e humana dos seus filhos? Em primeiro lugar, os pais, eles precisam ter esse olhar, que ele está deixando o bem mais precioso da vida dele dentro de uma instituição. Então, ele precisa ter esse olhar de como que ele foi recebido nesse primeiro momento. Se ele foi acolhido, porque se ele foi acolhido, com certeza o filho dele também vai ser acolhido. Porque esse momento é crucial dessa escolha, né? Olhar se todas as documentações da escola tem lá visivelmente, se essa escola tem um alvará de funcionamento, se ela tem um alvará de corpo de bombeiro, né? Como que é esse ambiente que eu estou entregando ao meu filho? E o ambiente que ele precisa procurar é um ambiente humanizado, um ambiente acolhedor, aonde o seu filho não vai ser um número, mas sim um ser humano. E para ficar mais tranquilo, a escola inteira tem câmeras, você pode acompanhar, né, Vilma? Sim. Pode acompanhar o seu filho na online, real ali, real, né? não Big Brother, educacional. Mas é muito bacana para aqueles pais que ainda estão inseguros, né? Sim. Que estão inseguros com seus filhos. Então, além de tudo isso que a Vilma falou, né? É importante a gente se sentir seguro também quando você põe o seu filho. E com certeza com o resultado que ele tem. E quais são as redes sociais? E nós temos o Pequeno Galileu no Instagram, no Facebook, sempre o Pequeno Galileu. E o colégio JJR. Legal. Vilma, eu quero te agradecer pela oportunidade de ter você aqui nesse canal da CRCast. É uma grande honra ter você aqui, poder compartilhar, né, diversos conhecimentos que você tem, vivências, né, desde da criação da escola até os dias atuais, né, como não só como a dona da escola, mas eu sinto que você tem uma paixão assim incrível por tudo aquilo que você faz, e isso é maravilhoso. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar com você todas essas experiências, que são muitas, né? E ter o privilégio também, como mãe da nossa escola,
E eu não preciso nem falar, porque a Alice te conta tudo. Muito obrigada. Quero agradecer a cada um que está aqui vendo esse vídeo. Não esquece de dar o seu like aí, né? Curtir, compartilhar esse vídeo e até o próximo vídeo.